Olá, boa noite. Chega a 62 o número de mortos no Rio Grande do Sul. 74 pessoas estão desaparecidas. O presidente Lula anuncia que vai voltar ao estado amanhã para acompanhar os trabalhos de busca. E você vai ver também. Emergência em Porto Alegre. Guaíba tem maior cheia dos últimos 83 anos. O centro histórico da cidade está inacessível. Motorista do Porsche que matou o homem em acidente em São Paulo é procurado pela polícia. Ele é réu por homicídio doloso. Nossa. Por favor! Eu avisei esse animal. Na Ilha da Pintada, tapou toda a minha casa. Eu perdi tudo, eu tô aqui de favor e ainda já inundou tudo também. Eu não tenho mais nada. Foi metade. Tem gente pedindo, tem gente clamando, tem gente chorando. O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade. As chuvas seguem causando inundações e deslizamentos. Já são 62 mortos e 74 desaparecidos. E mais de 80 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. E a capital, Porto Alegre, que recebe no Guaíba a confluência de vários rios, inclusive os do Vale do Taquari, vive a pior enchente da história. Na tarde de hoje, o nível do Rio Guaíba chegou a 5 metros e 16 centímetros. Essa é a primeira vez desde 1941 que o Guaíba ultrapassou 4 metros. Ontem, uma das comportas do Muro da Mauá, que separa o Guaíba de Porto Alegre, se rompeu. Em alguns minutos, a água invadiu o centro histórico e os bairros do entorno. A água estava entrando no meu pátio. Aí eu acho que em questão de uma hora, assim, a água já estava dentro do meu pátio. Aí eu digo, não, vamos embora porque fechamos tudo e viemos embora. Uma das principais avenidas da cidade se transformou em rio. As famílias que tentam continuar em suas casas improvisam como podem para conseguir água e alimento. Nós vamos improvisar aqui. Eu vou pegar outro palete ali agora, vou pegar um martelo. E vamos fazer tipo de uma jangada. Chegar uma marmita, alguma doação de alimento, entendeu? Para trazer aqui. Aqui no centro, as pessoas são resgatadas a todo momento em botes e barcos. De acordo com previsões do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o Guaíba pode atingir o nível de 5 metros e 30 centímetros, apenas um pouco abaixo do limite do Muro da Mauá, que tem a altura de 6 metros e é o que, nesse momento, impede as águas de tomarem completamente Porto Alegre. A prefeitura tenta reforçar as estruturas de contenção do rio e dos arroios, mas diversas correm risco de colapsar. A preocupação agora é com o abastecimento dos insumos básicos. Não dá para desperdiçar um copo d'água, ou seja, tem que reservar o que puder reservar. Tem milhares de pessoas que não têm caixa d'água. Quem não tem reservação de água já está sem água em várias regiões da cidade. Em meio ao resgate de vítimas das enchentes, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma explosão em um posto de combustível em uma área alagada. De acordo com testemunhas, um gerador pegou fogo. Ao menos 2 pessoas foram atingidas pelas chamas. Ao que tudo indica, a capital e o Rio Grande do Sul ainda terão dias de tensão e tristeza. Os que estão em segurança assistem incrédulos ao estado inundando. Eu nunca imaginei que o meu Rio Grande fosse passar por isso. E com essa tragédia no sul, cada um ajuda como pode. Outros estados, vários estados, enviaram militares, bombeiros, homens da Defesa Civil. Muitos voluntários estão indo para o estado. Mas a enchente dificulta o deslocamento tanto terrestre quanto aéreo. O aeroporto Salgado Filho, por exemplo, foi fechado por tempo indeterminado. Marcelo Oliveira, nosso enviado especial ao Rio Grande do Sul, tem mais detalhes ao vivo.
Oi, Marcelo, boa noite. Estou vendo que esse pedaço da cidade onde você está parece intransitável, né? Falta energia, tem risco de desabastecimento. Ontem a gente mostrou você ao vivo aqui no Rede TV News tentando chegar a Porto Alegre e você não conseguia, porque todos os voos tinham sido cancelados. Então, quero que você conte como está a situação por aí nesse momento e como você conseguiu chegar a Porto Alegre. Oi, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para todos que estão ligados agora no Rede TV News. Bom, vamos lá. Eu estou aqui em Porto Alegre, na região central da cidade, no bairro Praia de Belas, onde a proximidade com Guaíba fez com que as ruas e avenidas ficassem alagadas, como vocês podem ver aqui atrás de mim. A situação continua caótica aqui em Porto Alegre, né? São 192 pontos de interdição, sejam eles totais ou parciais, em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal pediu agora há pouco para que as pessoas, fez um apelo, na verdade, para que as pessoas não usem as rodovias sem necessidade, justamente por causa desses pontos de interdição, e deixe livre para os veículos de apoio e de resgate. Antes de chegar aqui a Porto Alegre, eu passei por Canoas e confesso, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem agora, eu nunca vi nada igual. Parecia cena de filme do fim do mundo, as pessoas saindo de suas casas com a roupa do corpo, levando os seus animais de estimação, sem saber para onde ir, procurando abrigo em postos da Polícia Rodoviária Federal, em cima das pontes, onde neste momento parece ser o lugar mais seguro, porque é mais alto. A cidade de Canoas, que é cortada pela BR-116, do lado mais próximo do rio, está completamente debaixo d'água. Do lado que ainda está seco, as pessoas procuram os abrigos, né? A nossa chegada aqui a Porto Alegre foi bem complicada. Uma viagem de carro que costuma demorar 4 horas, demorou 9. A saga, para a gente chegar até aqui, você acompanha na reportagem agora. Com o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado, todos os voos para a capital gaúcha foram cancelados. Então, nós seguimos em um voo comercial para Jaguaruna, no sul de Santa Catarina. E de lá, percorremos 300 quilômetros pela BR-101 até Porto Alegre. O primeiro sinal de alagamento é em Gravataí. O rio, que tem o mesmo nome da cidade, está quase transbordando. Já em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, metade da cidade está debaixo d'água. Os moradores desalojados fazem filas com carros sobre as pontes, local que parece ser o mais seguro enquanto o nível da água não para de subir. No posto da Polícia Rodoviária Federal, famílias estão aguardando com seus animais de estimação sem saber para onde ir. Para andar por aqui, só de barco. Este homem tentou chegar ao aeroporto de Porto Alegre para buscar o carro que está no estacionamento, mas o acesso está bloqueado. Está naquele estacionamento, mas é impossível chegar lá agora. Francisco veio descarregar uma carga de querosene de avião no aeroporto, mas ele acabou ilhado em cima da ponte. A gente está aqui aguardando agora liberar a água para poder descarregar a próxima carga. Hein? E o caminhão está preso aqui agora? O caminhão está preso, sem expectativa, né? O caminhão de combate a incêndios do aeroporto está sendo usado para resgatar moradores de áreas de risco e levar ajuda para quem está isolado. Essa é a maior enchente da história da região. Na medida em que o tempo passa, a angústia dos moradores também cresce. A previsão é de mais chuva durante toda a madrugada e para amanhã deste domingo. Mas em meio a tanta dor, ainda há espaço para aqueles que estão dispostos a ajudar. O Lucas fez uma vaquinha com amigos pela internet e conseguiu arrecadar R$200 mil para comprar cobertores e outros produtos. A gente comprou travesseiros, toalha de banho, lençol, fronha. Tudo que a gente pode, a gente está comprando. A gente já comprou hoje mais de 8 toneladas de alimento. O governo do Rio Grande do Sul informou que 7 mil profissionais de saúde já se inscreveram como voluntários para ajudar os municípios atingidos. Além disso, para socorrer as milhares de vítimas da tragédia, equipes de resgate de várias partes do Brasil se juntaram aos agentes do Rio Grande do Sul. Essas imagens foram gravadas hoje por bombeiros de São Paulo. Após o resgate, o atendimento médico começa ainda no bote salva-vidas. Durante a madrugada, os agentes mostraram a situação nas ruas de um dos bairros de Porto Alegre. Observe que a água está perto do telhado dessa casa e quase encobrindo a placa de trânsito.
De helicóptero, bombeiros de Santa Catarina resgataram diversas famílias, incluindo crianças e um bebê com poucos meses de vida. Câmeras corporais de homens do Exército também registraram os agentes usando um tijolo para quebrar as telhas de uma casa e resgatar um bebê de 2 anos e sua família. Esse outro vídeo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul mostra o momento que uma equipe encontra um casal e um cachorro que estavam em cima de um carro que ficou preso em galhos e cercado de água. Os prefeitos da Grande Porto Alegre reforçaram hoje o pedido para que as pessoas que estão em áreas de risco deixem as casas e sigam para abrigos públicos. É necessário. Nós muitas vezes, anteontem, nós falamos para evacuar, mas as pessoas não evacuaram, acharam que não era necessário. Hoje nós estamos com dezenas e dezenas de pessoas, muitas vezes no telhado, exatamente em razão disso. A pessoa demora às vezes para sair, quando sai, aí realmente às vezes é muito difícil a circulação. Então, vamos sair agora. Se você me ouve, grite ou faça barulho! No lugar de ajudar o próximo, abre sua casa, se puder, ajuda. O povo pede socorro, a comunidade pede socorro. Muito triste, muito dramática toda essa situação lá no sul, né? O governo está empenhado também em ajudar a região. O presidente Lula retorna amanhã ao Rio Grande do Sul para ver de perto o trabalho das equipes de resgate. Nós vamos agora a Brasília, então, falar com a repórter Franci Rodrigues, que traz as informações para a gente. Boa noite para você, Franci. O presidente Lula vai retornar, está empenhado em ajudar o Rio Grande do Sul, né? Por que a volta dele agora já? Boa noite, Augusto, Amanda, todos que nos assistam. Sim, o presidente Lula retorna amanhã para reafirmar o compromisso do governo federal em ajudar no que for preciso e possível e resgatar Rio Grande do Sul o mais rápido possível. Lula deve ir acompanhado de 9 ministros. Agora há pouco, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, confirmou que fará parte da comitiva. Hoje à tarde foi instalada lá em Porto Alegre uma sala de comando operacional. Essa estrutura vai funcionar até o final da crise. No final da tarde de hoje, o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reuniram a imprensa para falar das prioridades neste momento. Vamos ver o que disse o ministro. Não há um limite orçamentário. Não há um limite de pessoal, não há um limite de equipamento. Essa também tem sido a palavra das Forças Armadas. Então eu acredito que amanhã é um dia decisivo para nós entendermos a evolução dessa tragédia e segunda-feira nós vamos poder olhar para o que foi feito e planejar junto aquilo que será feito a partir da próxima semana. Todo o esforço de salvamento nesse momento, ele está centrado aqui na região metropolitana, no entorno de Porto Alegre. A Força Aérea Brasileira também ajuda no que é necessário. Agora há pouco, a FAB divulgou um balanço. 262 pessoas e 7 pets foram resgatados. A Força Aérea também ajuda no transporte de pessoas para os hospitais e também na distribuição de alimentos, todos os donativos que estão chegando lá. É o Brasil inteiro mobilizado para ajudar o Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. Em Brasília, a Força Aérea Brasileira abriu as portas para receber donativos da população. Por aqui chegaram roupas, alimentos e ração. Jonathan reuniu os amigos para coletar donativos. Outros 2 pontos de coleta foram criados pela FAB nas bases aéreas de São Paulo e do Galeão, no Rio de Janeiro. Estava almoçando e passou na televisão a situação lá do Sul. E aí tocou no meu coração de fazer a doação. E conversei com alguns amigos mais próximos. Ajudaram também com valor, com roupas, essas coisas.
E aí resolvi fazer isso. Já a Receita Federal vai destinar 50 toneladas de mercadorias apreendidas em operações. O que os desabrigados mais precisam agora é de colchões, roupa de cama, roupa de banho, água potável e ração animal. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pede que as pessoas evitem doar roupas, calçados e medicamentos e que os alimentos sejam doados em cestas básicas fechadas para facilitar a logística de distribuição. Empresas, grupos de serviço e organizações que quiserem enviar doações deverão entrar em contato com a Defesa Civil Estadual. Já a população em geral que quiser doar pode transferir qualquer valor pelo Pix criado pelo governo do Rio Grande do Sul. Os ministros à frente das ações retornaram ao Rio Grande do Sul e vão ficar por lá por tempo indeterminado. A partir de hoje, eu e Pimenta ficamos full time aqui, junto com todos os demais colaboradores, para que a gente aguce ainda mais esta relação entre Estado, município, sociedade, enfim. Países da América do Sul, como Argentina e Venezuela, expressaram solidariedade às vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul e afirmaram que estão dispostos a ajudar o Brasil. O governo uruguaio diz que enviará um helicóptero da Força Aérea e sua tripulação para auxiliar nas buscas e resgates no estado. Grandes nomes do wakeboard mundial estão reunidos neste fim de semana em Minas Gerais. Um dos destaques da competição, a família Marreco, mostra dentro d'água que o amor pelo esporte ultrapassa gerações. Tem sol, coqueiro e muita água, mas não é praia não. O visual é mineiro, montanha, lagoa e wakeboard. Vamos ver qual vai ser a manobra. Mandou o Rio sai de Nunca tinha visto um evento tão desse tamanho, numa lagoa, tipo, quase que própria para o wake. A competição aqui em Minas Gerais é uma das mais esperadas do ano. Nesse fim de semana, grandes nomes do esporte se reúnem aqui na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, para a primeira etapa do Brasileiro e do Mundial de Wakeboard. Tem a categoria profissional masculina, que é a principal do esporte, né, que é a etapa internacional, mas a gente abrangeu um pouco mais, trazendo categoria de estreante, iniciante, da categoria mirim. Do Brasil, Henrique Ganso, Jair Paulino, o Jajá e Marcelo Marreco são os destaques na categoria profissional. O nível está no máximo do brasileiro e vai ser o mais acirrado do ano. Me preparei bastante, vamos com tudo. A família Marreco é uma atração à parte. O pai, Marcelo, um multicampeão. A mãe, Mariana, medalhista pan-americana. E a Maria, de 7 anos, que há 4 segue o legado. Ela que pediu, ela aprendeu a andar de wake com 3 anos e meio. E ter a família junto não tem nada melhor, né? O ano passado ela foi campeã brasileira da categoria mirim. No começo do ano ela foi bicampeã latino-americana. Eu acho um esporte muito legal. Meninas que também capricharam nas manobras. Entre os competidores, 19 são de categorias do wake feminino. A Sofia Godoy tem apenas 13 anos e já se destaca entre as mulheres, com manobras de tirar o fôlego. Se eu subir no pódio, assim, já vou estar muito feliz. Os saltos com giro são a especialidade do wakeboard. No esporte, arriscar é preciso, por isso que os tombos também fazem parte. E a cada deslizada da prancha sobre a água, o público vai ao delírio. As finais acontecem amanhã. Fiquei bem na expectativa de ver tantas mulheres agora envolvidas também no wake, né? Tô amando esse visual. E nesse dia lindo. E a gente mostra agora imagens do bairro Humaitá, em Porto Alegre, local onde fica a Arena do Grêmio. Em fotos e vídeos divulgados na tarde deste sábado, o entorno do estádio gremista aparece completamente alagado. A água invadiu até o gramado da Arena do Tricolor Gaúcho. A equipe suspendeu os treinamentos neste fim de semana em razão das enchentes. A Conmebol anunciou o adiamento dos jogos do Grêmio e do Inter pela Libertadores e Sul-Americana na semana que vem por causa da situação em Porto Alegre. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou do Fórum Econômico Brasil-Japão e se reuniu com o primeiro-ministro japonês. O fórum reuniu autoridades governamentais e empresariais de ambos os países. Um dos temas foi a retomada das negociações para um acordo entre Mercosul e o país asiático.
O bloco é uma das maiores economias em desenvolvimento e é de grande relevância para o Japão. Atualmente, o governo Lula tem focado uma série chamada neoindustrialização, áreas como digitalização e na parte de economia verde, e também tem desenvolvido uma histórica reforma tributária, visando a simplificação e a melhoria do ambiente de negócios. Em discurso, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre as oportunidades para o Japão ao investir no Brasil e citou a importância da reforma tributária para o crescimento do PIB brasileiro. O primeiro-ministro citou a reforma tributária, ela vai impulsionar o PIB, porque ela desonera completamente investimento e desonera completamente exportação. Em São Paulo, o empresário Fernando Sastre, responsável por matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana num acidente envolvendo um Porsche, é considerado foragido pela polícia. No início da tarde, a polícia foi até a casa do empresário Fernando Sastre para cumprir o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Mas chegando lá, ele não estava presente. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça depois de negarem o terceiro pedido de prisão feito pela Polícia Civil. O desembargador João Augusto Garcia ainda pediu urgência no cumprimento de mandado preventivo para que o empresário não cometa novos crimes. A defesa de Fernando afirmou que o réu irá se entregar, mas espera ter certeza de que ele ficará em um lugar seguro. Ele vai se entregar e vai cumprir a determinação judicial. Só que eu quero a garantia da integridade física dele, que é totalmente normal em todos os casos similares ao dele, para evitar esse negócio de historinha de privilégio aí, não. Casos com menor repercussão dele, normalmente são encaminhados para o presídio Tremembé Especial. O acidente aconteceu no dia 31 de março, na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste da capital paulista. Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, trabalhava como motorista de aplicativo. Ele morreu na hora após a colisão. E o estudante Marcos Vinícius Rocha, que estava no banco do passageiro, ficou gravemente ferido. Segundo ele, Fernando ingeriu bebidas alcoólicas em uma casa de pôquer antes de dirigir. Sastre responde pelos crimes de homicídio doloso com dolo eventual, lesão corporal e fuga do acidente. A mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, também foi apontada pela Polícia Civil como coautora do crime, já que ajudou o filho a sair da cena do crime sem que ele realizasse o teste do bafômetro. Em perícia realizada pelo Ministério Público, foi apontado que o jovem dirigiu o Porsche a uma velocidade de mais de 156 km por hora. O limite da via é de 50 km por hora. A defesa de Fernando afirmou que irá recorrer do pedido de prisão. E no Rio Grande do Sul voltou a chover forte em algumas cidades no início da noite, mas agora há pouco a chuva deu uma trégua. O Guaíba, em Porto Alegre, registrou 5,22 metros de cheia, um recorde histórico na capital gaúcha desde as enchentes de 1941. A situação no estado é de calamidade. Então nós encerramos o Rede TV News de hoje prestando a nossa solidariedade ao povo gaúcho. TV News fica por aqui. Segunda-feira nos encontramos novamente a partir das 7h15 da noite. Um bom domingo. Obrigado pela sua companhia. Boa noite.